Olá, sejam todos bem-vindos ao Anima Podcast Saúde, o seu encontro semanal toda segunda-feira às 20 horas, onde nós trazemos os maiores especialistas, principalmente em saúde, em nutrição, para lhe ajudar no seu dia a dia. Eu sou Thiago Castro, eu sou seu anfitrião e hoje ao meu lado minha belíssima parceira e esposa. Olá pessoal, sou a Gabriela Castro, esposa do Thiago, mãe de 2 crianças autistas e aqui junto com ele acompanhando hoje. Perfeito, e o nosso convidado não poderia ser diferente. Atualmente nós percebemos que cada vez mais pessoas têm dúvidas sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Será que você se enquadra? E as medicações? Vamos conversar muito hoje com o Dr. Rafael Rangel. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela honra estar aqui. Obrigado, Gabriela, também pelo convite. E um prazer estar aqui participando, falando sobre um pouco do TDAH. Perfeito. E eu acho que a gente já começa dessa maneira, né, Rafa? Rafa, porque nós somos amigos, né, pessoal? Então, para quem está acompanhando aí, fala, Rafa, né? É Dr. Rafael Rangel. O que é exatamente o TDAH? Perfeito, Thiago. Eu acho que essa pergunta é muito pertinente, porque a grande dúvida é o que significa esse conjunto de letras, né? A gente sabe que muitos dos transtornos hoje que envolvem o neurodesenvolvimento, eles são conhecidos por letras, mas a definição é muito importante. Então eu costumo dizer que o T de transtorno, DA, déficit de atenção, e o H da hiperatividade, né? Então na tradução do inglês para o português, ele vem como um transtorno do déficit de atenção / hiperatividade. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade refere-se sempre a essa condição dessas 4 letrinhas. A gente estava conversando antes de vir para cá, Gabi e eu, e ela tinha uma pergunta muito importante. Sim, eu gostaria de saber por que enquadrou o nome das duas coisas, porque muitas crianças só têm o déficit de atenção e outras só têm hiperatividade. Na verdade, eu vou até complementar. Pode ter apenas desatenção? Pode ter apenas hiperatividade, mas se ele é apenas desatento, não seria o normal dizer transtorno de déficit de atenção e não desatenção e hiperatividade? Perfeito. Primeiro a gente precisa entender que esses comportamentos, seja o desatento, seja o hiperativo, eles fazem parte de um comportamento externalizante. O que é isso? Ou seja, como que a criança, o adolescente, o adulto vai manifestar o TDAH? Na década de 80, mais especificamente na publicação da terceira edição do Manual Estatístico, né, que é o DSM, que é a bíblia que vai redigir todas as classificações dos transtornos. Atualmente ele está na 5ª edição. Na década de 80, Thiago e Gabi, quando a gente teve a 3ª edição, e foi quando, na verdade, foi incluído o termo transtorno do déficit de atenção ali como um capítulo separado, existia exatamente essa definição. Então você tinha o TDA, que era o sem o H, ou seja, as crianças que tinham um predomínio de comportamento desatento, e o TDA com H, que seria as crianças, os adolescentes com hiperatividade. Entretanto, com o avanço das pesquisas, dos estudos, percebeu-se que os prejuízos causados pela desatenção e pela hiperatividade e a base de mecanismos biológicos que ocorrem no cérebro, eles são os mesmos, né? Agora, o que diferencia esse processo? É a externalização do comportamento, ou seja, como nós, como pais, como profissionais de saúde, como professores, como educadores, como sociedade, observa esse comportamento. Então, atualmente, né, desde 2013, que é a vigência do quinto manual, a gente classifica então como um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e aí eu vou especificar qual é o tipo de prejuízo, ou seja, tem um predomínio da hiperatividade, um predomínio da desatenção e a forma combinada, que é quando você tem ali a mistura das duas características, tanto da hiperatividade quanto da desatenção. E você percebe atualmente um número exacerbado de pessoas com esse diagnóstico? Isso está certo? Isso está errado? Tem muita gente aí com pseudodiagnóstico ou é porque não fazia-se tantos diagnósticos? Como é que você olha esse movimento de tanta gente buscando medicações, buscando o Venvanse, a Ritalina, esse movimento? A gente tem alguns estudos, principalmente da literatura americana, né, que é onde faz realmente as pesquisas. Nacionalmente nós temos pouquíssimos estudos nessa área, né? O país não investe muito em linhas de pesquisa. Então, na literatura americana, a gente tem um estudo que avaliou nos últimos 20 anos qual foi realmente o aumento do TDAH. Se é uma questão meramente percebida pela sociedade hoje ou se está havendo realmente um aumento dessa quantidade de diagnóstico. E os estudos mostram que nos últimos 20, 25 anos houve sim um aumento da prevalência do TDAH, tem ocorrido isso.
Há 20, 25 anos atrás, estimava-se uma prevalência média ali em torno de 4 a 6%, alguns estudos, e os estudos atualmente eles falam em torno de 8, 10, até 12% da prevalência. Então, houve sim um aumento dessa quantidade de diagnóstico. E talvez a pergunta, né, Tiago, assim, qual é o motivo? O porquê desse Eu ia aumento? fazer essa Né? pergunta. O porquê desse aumento do TDAH? Algumas questões envolvidas, por exemplo, quando a gente passa a ter mais informação de qualquer condição, a gente consegue fazer diagnóstico. A gente só consegue um diagnóstico de uma condição quando a gente conhece. Há uma doença rara, se eu conheço, a possibilidade de eu ter um diagnóstico é. Então, um dos fatos que explica é exatamente mais acesso à informação. E aí entra exatamente, por exemplo, como a internet, que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, no podcast, ou seja, trazendo informações, trazendo conhecimento. Então, muitas daquelas crianças, adolescentes, há 30 anos atrás, que recebiam muitos adjetivos pejorativos, né? A gente tem, por exemplo, um filme clássico ali na década de 90, o Pestinha, né? Então, o que era o Pestinha? Aquela criança agitada, inquieta, só que essa criança passa a ter um diagnóstico e ela tem a possibilidade de receber um tratamento. Então, a informação, a educação médica continuada, ou seja, a possibilidade dos médicos, dos terapeutas, dos psicólogos diagnosticar, são algumas das questões. A gente tenta, através de estudos, buscar assim, existe algum impacto, por exemplo, na nossa alimentação que aumente esse transtorno? Os estudos não são assim fidedignos em afirmar essa possibilidade, tá? Existe, por exemplo, impacto atualmente das tecnologias, né, em relação ao desenvolvimento do TDAH. Os estudos também questionam algumas coisas, mas eu sempre faço o seguinte, uma coisa é a parte teórica, mas vamos ter um pouco de bom senso para a gente responder isso do ponto de vista prático, né? Eu pego uma criança pequena, que o cérebro está em franco desenvolvimento, criando ali as suas conexões, criando todo o processo ali de desenvolvimento da rede neuronal. E eu começo a impactar de forma negativa, por exemplo, com o uso excessivo de telas, isso vai trazer impactos no comportamento. E muitas vezes trazendo comportamentos tidos como hiperativos, impulsivos, né? Então, é uma resposta bem complexa, mas que envolve tanto aspectos observados em relação a mais diagnóstico, mas também por fatores ambientais que com certeza estão impactando, influenciando para esse aumento que a gente tem tido nos últimos Desculpa. Eu acredito que essa externalização dos comportamentos do TDAH estão muito relacionados ao comportamento humano moderno. Muito provavelmente, algumas décadas atrás, aquele indivíduo que tinha ou que era um paciente com transtorno de déficit de atenção e hiperativo, com um bom horário de acordar, com um bom horário de dormir, com uma vida mais regrada, talvez mais pautada nos valores, nas virtudes, ele não externalizava tanto seus comportamentos. Se a gente pensa no jovem moderno hoje, dormindo 1, 2 da manhã, buscando muitas vezes os vícios, o vapor está aí, o cigarro eletrônico, o uso de telas e principalmente celular, tablet, jogos online, isso vai gerando uma série de prejuízos nesses cérebros, e isso nós temos documentos que mostram, e que mimetizam depois comportamentos ou aumenta-se a intensidade daqueles comportamentos. E aquela pessoa que provavelmente passaria por baixo do radar, ou seja, ele é TDAH, não tomaria medicação, porque TDAH não é o mesmo que tomar medicamento, são coisas distintas. Isso é um problema que às vezes a pessoa fala, eu tenho TDAH, agora eu posso me afundar aqui na medicação que está tudo bem, está tudo certo. Não, a medicação tem indicação. E o tratamento comportamental, e você provavelmente vai falar um pouco daqui a pouco sobre isso, ele faz parte do processo. E uma das abordagens do tratamento comportamental é justamente arrumar a base desse indivíduo. É um bom horário de acordar, um bom horário de dormir, restrição de uso de telas para as crianças menores. Para os adultos, a gente fica falando dos menores, mas assim, os adultos também. Não tem como você ir dormir meia-noite, se 11h59 você estava ali no celular respondendo e fazendo um monte de coisa. Olha como isso é, de certa forma, psicoestimulante para esse cérebro, né? Então temos que ter esse cuidado. E a gente está numa sociedade imediatista, né? Sim. Todo mundo quer resolver as coisas com medicação, mas justamente não tratar a causa, né? Exato. A causa no sentido, assim, exatamente, dos próprios comportamentos, uma boa rotina, uma boa adequação. Você como médico, Rafa, quando chega um diagnóstico, você, antes de passar uma medicação, você passa essas medidas para serem tratadas em casa antes de passar uma medicação, porque muitos pais já querem resolver na hora, né? Ah, não, eu preciso de um medicamento, mas muitas vezes, como o Thiago disse, como você com certeza vai concordar, tem que
ter outras medidas antes, né? Com certeza, né? Você tocou num ponto, Gabi, muito interessante quando você fala do imediatismo da nossa sociedade. Vamos fazer aqui, eu gosto sempre de associar um pouco os meios de comunicação para a gente entender. Se a gente imaginar que no século passado, quando a gente teve lá a descoberta do telégrafo, a gente já teve ali um grande avanço em relação a trocas de informações, ou seja, acelerava o processo. Posteriormente, vão tendo os avanços do telefone, que já é uma grande revolução, as cartas, né? Então você mandava uma carta, né, lá metade do século passado, demorava-se alguns dias e você já tinha um processo de comunicação. Com a descoberta da internet surgiu o e-mail, que aí realmente assim, era o ápice de velocidade. E hoje, eu mandar um e-mail já é uma coisa muitas vezes arcaica, já é uma coisa lenta. O WhatsApp, ele já vem acelerando. Então, naturalmente, até os próprios meios de comunicação entre os seres humanos, eles vão se tornando numa velocidade absurda. E talvez daqui a 5, 10 anos, 3 anos, não sei, surja alguma outra nova tecnologia que o WhatsApp vai ficar igual ao e-mail, lento, obsoleto. Então, isso está acontecendo dentro do WhatsApp. Quando surgiu o WhatsApp, há 2, 3 anos atrás, você tinha aquele selozinho de verificação se a pessoa respondeu ou não. Ou seja, eu mandei a mensagem, eu conseguia perceber se a outra pessoa... O que as pessoas hoje fazem para ter um pouco de paz e sossego? Eles tiram essa verificação porque aquilo já está lento. Então, tudo isso é um motivo de acelerar realmente nesse processo dinâmico do dia a dia. E aí entra quando você fala a respeito da tela, do sono, né? Eu costumo explicar aqui, Thiago, 2 situações. A gente pode ter uma explicação mais teórica, mais chata, no sentido de tela faz mal. E aquelas pessoas mais céticas vão perguntar assim, pô, mas que cara chato, ele vai ficar falando disso de novo e tal, mas realmente precisa, não, o porquê disso? Talvez uma rota, uma via para entender esse mecanismo seja entender os mecanismos que o cérebro funciona. Pode ser mais complexo, mas eu acho que isso é muito mais fácil de entender. O cérebro, Gabi, ele funciona por mecanismos eletroquímicos. Ou seja, você tem uma atividade elétrica e isso vai gerar, então, alterações químicas no cérebro. Esse é o mecanismo básico de funcionamento de um cérebro. O cérebro, esses mecanismos químicos são chamados de neurotransmissores. Nós temos várias dessas moléculas químicas, que é exatamente as substâncias químicas que vão fazer a comunicação entre um neurônio para poder transferir uma informação de um ponto do cérebro até o outro. Esse é o mecanismo de funcionamento. O que é TDAH, assim, de uma forma bem simplista, Thiago? O TDAH é exatamente uma desregulação do nível de algumas dessas substâncias, mais especificamente da dopamina e da noradrenalina. Então, quando você tem o nível de dopamina e noradrenalina desregulado, principalmente na região do cérebro frontal envolvido no comportamento, você tem basicamente aí o entendimento do TDAH. Perfeito? Perfeito. O que a tela faz? O que o sono ruim faz? Não, por favor. Desregula exatamente essas substâncias químicas. Então, quando você fala o que a privação de sono, o que o excesso de estímulos de tela vai causar, é exatamente desregulação dos mecanismos de equilíbrio, de homeostase do cérebro e, consequentemente, externalizando esses comportamentos. Potencializa né? os comportamentos justamente por essa desregulação. Perfeito. Mas aí a gente também tem um outro contraponto, que enquanto médicos nós temos que falar, né? A gente, de certa forma, cobra para que as pessoas não tenham ali uma banalização do diagnóstico e não tenham uma banalização do uso de medicação. Só que também a gente percebe que tem muita gente que tem preconceito ao uso de medicamentos. E eu já tive, assim como você, inúmeros casos de pacientes que quando você medica, você traz vida para aquele paciente. Aquele paciente ele tinha uma série de dificuldades, aquele paciente estava patinando no seu ano pedagógico, 2, 3 séries repetidas, e quando ele começa a tomar a Ritalina dele, o Medato, no caso o metilfenidato, a lisdexafentamina para os pacientes maiores, ele simplesmente deslancha. Ele fica um adolescente, ou uma criança pequena totalmente funcional, que antes ficava desatento. E nesse sentido, eu gostaria que você comentasse qual a importância do uso de medicação, quando a gente vai pensar em usar medicação e até mesmo quais as medicações mais utilizadas nesse processo. Perfeito. Bem, a gente primeiro precisa entender que todos nós temos um pouco de desatenção e um pouco de hiperatividade. Isso não é nenhum problema. Eu esqueci a chave do carro. A gente faz isso. Eu esqueci de pagar eventualmente uma conta. Então isso, de forma isolada, Gabi, isso não é TDAH. Você esqueceu, você está sobrecarregado, você tem algum compromisso e simplesmente você esqueceu. Então, o que é o TDAH? É exatamente quando esses processos começam a ocorrer de forma muito intensa, de forma muito recorrente, começa a trazer prejuízo.
E hoje talvez a banalização seja muito isso. Eu estou sobrecarregado, eu estou com muitas atividades, eu não estou dando literalmente conta dos meus afazeres, eu esqueço porque eu não percebo isso, mas eu acabo estando sobrecarregado e eu quero tentar compensar isso através de medicação. Eu falo que é igual o doping na Olimpíada. Ele vai ter uma performance talvez um pouquinho melhor durante um tempo, mas isso vai ter um preço. Então aquele atleta que vai para uma Olimpíada, que ele se prepara junto com os outros atletas, e ele usa mecanismos de doping, ele pode inicialmente até ter uma vantagem, mas isso vai ter um custo. É totalmente diferente, Thiago, daquele indivíduo, daquela criança, daquele adolescente. Vamos falar na criança ali na idade escolar, como você abordou. Está tendo dificuldade no processo de aprendizagem, ela está lenta, é uma criança inteligente, mas que não está sendo utilizada porque ela é muito desatenta, ela é muito hiperativa, ela não para aprender. Está tendo um prejuízo. Essa criança vai ter esse benefício estrondoso com a medicação em relação à resposta. É uma resposta muito rápida, uma resposta realmente muito efetiva, né? Perfeito. Eu falo porque, mais uma vez, nós temos inúmeras histórias como essa, você já deve ter algumas, né? Eu já tive pacientes que estavam ali na terceira, indo para a quarta série, 9 anos, 10 anos de idade, que não eram alfabetizados e que tinham um monte de diagnóstico equivocado. E quando você faz o uso da medicação para o TDAH no paciente verdadeiramente TDAH, 6 meses depois ele está lendo e escrevendo. 6 meses depois ele conseguiu, pela primeira vez durante 6 meses, sentar na cadeira, acalmar a sua mente, acalmar o pé agitadinho, né, que não para, a mão que não sossega, e ele agora está inserido. Porque imagina só, se você é o único da sua sala de aula ao 3º ou 4º ano do ensino regular, e é o único que não consegue ler, que não consegue escrever, você sofre bullying, você sofre discriminação. Você é taxado como o atrasado e, naturalmente, isso aumenta o nível de ansiedade. Olha só, a ansiedade faz com que esse paciente tenha, por consequência, diurese noturna, faz com que ele tenha a sensação de incapacidade, de insuficiência, que ele é um impostor. Olha o sofrimento que uma criança de 10 anos, TDAH não tratada, tem. Por isso que nós temos que tratar o TDAH. Perfeito. Quando a Gabi pergunta a respeito dos estigmas de medicação, é natural que nenhum pai queira dar remédio para o filho. Sim. Isso é muito óbvio, né, Gabi? Assim, agora, a partir do momento que eu consigo entender o porquê que eu estou medicando, e principalmente talvez entendendo o seguinte, né, uma outra pergunta para aprofundar aqui um pouquinho. O TDAH seria um transtorno da sociedade moderna? Ou seja, ele é do século, da década atual? Os primeiros relatos de TDAH, Thiago, datam de 1775. Tem estudos do Melchior lá que ele já descreve hoje o que a gente chama de TDAH. Em 1845, nas histórias de Philip, lá, alguns contos da literatura inglesa que relatam a forma que as crianças tinham que se comportar. Então existem descrições exatamente dessas crianças que não sabiam se portar numa mesa de jantar, de comportamento. Então existem vários relatos. Ali, a partir inicialmente do século passado, em 1902 especificamente, começam a realmente ter os grandes estudos da área. E quando a gente fala de medicação, a pergunta é a seguinte: vem cá, esse remédio é novo? É uma novidade? O primeiro estudo que foi feito com o uso da medicação, mais especificamente derivados da lisdexanfetamina, ou derivados de anfetaminas, foi em 1930, por um médico chamado Charles Bradley. Eu vou repetir isso aqui que o Dr. Rafael falou. O uso das derivados do que vocês conhecem hoje como Venvance é de 1930. 1930, ali na década de... Um quase século. Um século, é. Então, esses estudos, inicialmente, essa medicação ela foi utilizada para um outro fim, né? Fazia-se o que hoje a gente chama de pneumoencéfalo. Então, era um exame que a gente injetava ar no sistema nervoso central para fazer o contraste entre o raio-x, ou seja, o ar fica preto ali na imagem, então você tinha uma imagem, na época não tinha tomografia, não tinha ressonância, então era um exame que era realizado na época, só que isso dava muita dor de cabeça. E aí uma das medicações que tentava aliviar foi exatamente os experimentos com com o derivado de anfetamina, a benzedrina mais especificamente. Pouquíssima resposta em relação à dor de cabeça. Mas o Bradley, ele percebeu que num grupo de aproximadamente 30 crianças que fizeram o exame, que fizeram essa medicação, houve uma mudança absurda em relação ao comportamento, ao desempenho escolar. Essas crianças, como você muito bem acabou de exemplificar, lá na observação inicial do Bradley, elas não eram alfabetizadas. E com o uso da medicação por uma outra vez, ele falou, peraí, isso foi um insight. E depois, em 1944, um médico italiano chamado Leandro Panizon, no laboratório italiano da Ciba, ele sintetiza a molécula do metilfenidato,
a Ritalina. Né? Então a gente percebe que são medicações aí que tem praticamente um século de descoberta e uso. E remédio velho é remédio bom. Né? Que a gente conhece os efeitos a médio, Muitos curto testes já foram e longo feitos, prazo né? nesse processo. Então, assim, em relação à medicação, ela tem um amplo respaldo histórico, científico, através de pesquisas em relação ao tratamento. E quais os efeitos colaterais que as pessoas podem encontrar no uso, por exemplo, da Ritalina, do Medato? A gente está falando nome comercial aqui, a gente não tem nenhum viés com isso, é importante dizer, tá bom? Da lisdexafetamina, que é o Venvance, mas é que se nós falarmos os nomes científicos, as pessoas não vão entender. Então, quais são os efeitos colaterais da Ritalina, do Medato, do Venvance, do Concerta para aquela pessoa que está pensando em usar no seu filho, e depois a gente pode falar na vida adulta? Perfeito. O principal efeito colateral, que inicialmente acaba tendo algumas limitações, é a redução do apetite. Tanto os ditos como de primeira escolha, como você citado, quanto também hoje os de segunda escolha, que é a tamoxetina, que é uma medicação recém-chegada ao Brasil de nome comercial Atenta, né? Então, basicamente, a redução do apetite é o principal limitador, né, que você pode ter. Inicialmente, Thiago, podem ter algumas manifestações assim, um desconforto gastrointestinal, uma dor de cabeça, uma boca seca, mas costumam ser efeitos autolimitados. Durante algumas semanas, com a adaptação, isso costuma ter uma boa resposta em relação ao tratamento, né? Pode falar. Um outro ponto de efeito colateral que aí entra muito na questão do uso inadvertido é que, como eles são psicoestimulantes, ou seja, eles são estimulantes do sistema nervoso central, Gabi, essas medicações, elas tiram o sono. Ou seja, elas ativam mecanismos para tirar o sono. Então, por exemplo, não vai dar sonolência na sala de aula, o efeito contrário. Sim. E aí, Gabi, é exatamente a banalização da medicação. Principalmente ali quando começam os estudos para concurso, para algumas faculdades, as pessoas começam a usar o metilfenidato, a Ritalina à noite. Como doping mesmo. Como né? doping, ou seja, para tirar o sono. Então a pessoa está preparando para um concurso público. Ele trabalha durante o dia, ele chega à noite, ele toma a Ritalina, ele tira o sono, ele vai estudar. Até aí tudo bem, Thiago. Só que as pessoas esquecem do mecanismo para isso ser armazenado no nosso HD. Que esse tongo não entendeu. Não, e a conta não vai fechar uma hora, eu ia né? falar que esse tongo não entendeu que o sono ele é reparador de traumas e armazenador de memórias. E se aquele indivíduo ficou até 1, 2 da manhã estudando para a prova que vai acontecer no dia seguinte ou que vai acontecer na semana seguinte, ele não vai conseguir fazer uma memória de longo prazo que de fato se fundamente, que se materialize. Ele vai estar ali mais pronto, mais apto naquele momento, vai se sentir empoderado, essa é a questão, porque no dia normal, depois de um dia longo de trabalho, ele não conseguiria estudar das 8 da noite às 2 da manhã. Mas aí ele estudou, ficou até às 2 da manhã, só que no dia seguinte ele não fez de fato a curva de aprendizado daquele conteúdo. Ou seja, ele não armazenou no HD, não, em sua memória. Exato. Não. O preço, né? Para essa questão de estudo, né, não há nada, olha o que eu vou falar, não há nada mais eficaz para fazer curva de aprendizado que não seja sono de qualidade. Claro que você tem que estudar. Se você tem alguém que não estuda e não estuda, aí o que vai fazer? Vai entrar por osmose, assim, do doutor que Não, está e tem mais pessoas perto? que não têm essa condição, tem que trabalhar mesmo, Exato, né? exato. Então, ok, não tem o que fazer, vamos fazer Sim. da forma que a gente tem de melhor naquele momento. mas- Mas não pode ser um loop infinito nesse formato, Não. porque a conta não vai fechar, né? Não, Depois tem... e a importância da gente respeitar o tempo de todas as coisas, né? Criança tem que estudar. Claro que a gente pode ter um adolescente que já tem que estar ali trabalhando, ajudando, fazendo parte, cultivando alguns valores importantes do homem, né? Da mulher, eles estarem realmente ajudando a casa, sendo responsável por alguma coisa. Mas essa é a fase que é destinada para o aprendizado, para o estudo. Quando a gente pega já uma pessoa mais velha, que ela quer, no meio de cuidar de filhos, cuidar de casa, estar inserida no mercado de trabalho e mesmo assim ter que estudar horas e horas para um concurso público, essa conta não vai fechar. Claro que essa pessoa pode fazer, ela deve fazer isso se for da sua vontade, querer dar o próximo passo e tudo mais. Existem formas e formas de estudar, só que é muito mais difícil você destinar 4, 6 horas de estudo em alguém que não tem 4, 6 horas de estudo e que ainda precisa dormir 8 horas para passar num concurso público. Então vamos trazer essa orientação para os nossos pequenos. Mas aí também tem um problema. Esses pequenos de 10 a 18 anos, eles estão sobrecarregados justamente de estudo, porque estão falando para eles que o único caminho que existe é passar numa prova de vestibular quando eles tiverem 16 a 18 anos, o que não é verdade.
Essas crianças de 10 a 16, 17 anos deveriam estar sendo ensinadas como ser bons homens, como ser boas mulheres, como aprender sobre outros assuntos que não sejam apenas os acadêmicos. Nós damos aulas para médicos e é incrível o quanto que há de médicos com uma condição financeira totalmente desestruturada, que não entende o que é imposto, que não entende os tributos, que não consegue ter um planejamento nem da sua clínica, nem da sua vida profissional. E aí, lógico, a soma disso... E nem vida pessoal Exato, também, né? a soma disso é uma vida pessoal falha, pequena, que não consegue destinar tempo para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, e aí depressão, ansiedade, falta de sono e o uso de medicamento para tentar ser proativo. E o uso de medicação não é para isso, né? Tem um livro, Thiago, que foge um pouco da parte médica, mas eu acho que é um livro assim que mudou muito até a minha forma de pensar na criação da minha filha. Chama Crianças Dinamarquesas, tá? É um best-seller, é um livro muito conhecido, mas que traz algumas reflexões sobre exatamente valores, princípios do que a gente quer das nossas crianças, o que a gente exige hoje das nossas crianças. Todos sabemos que a Dinamarca é um país de primeiríssimo mundo, que tem uma excepcional qualidade de vida. Existe um índice de avaliação de felicidade, né? Então as organizações nacionais, a ONU, né, ela avalia nos países quais são os países mais felizes do mundo. E, pasmem, a Dinamarca ganhou esse prêmio, salvo engano, acho que durante 25, 26, 27 anos, consecutivamente, ser o povo mais feliz do mundo. E aí, falou assim, por que isso? O que tem lá? Será que são só aquelas belas paisagens que a gente conhece ou vê lá pela internet? Ou existe algo diferente? E é exatamente o ponto que você toca em relação a criar filhos. Na Dinamarca, as crianças pequenas, entre 3, 4, 5, até os 7, 8 anos de idade, elas não têm obrigação de aprender a ler, escrever, fazer conta. Elas têm obrigação de ser criança, de ser feliz, de brincar. Então, lá, no primeiro momento, elas vão para a escola com o único objetivo, brincar, se socializar, aprontar, criar realmente os mecanismos de desenvolver habilidades ali sociais, habilidades de diversão. Nas primeiras avaliações, quando você compara com alguns países ocidentais, por exemplo, os Estados Unidos, os índices escolares são muito abaixo. Só que rapidamente, essas crianças, quando passam ali daquele período e são efetivamente instruídas no processo de alfabetização, elas já têm princípios básicos, elas já são felizes e o rendimento escolar é totalmente diferente. Perfeito. Quantos prêmios Nobel a Dinamarca tem na população num país daquele tamanho? Então esse livro traz exatamente uma reflexão, é um relato de um casal, né? Só um spoiler, né? Um casal americano e um casal dinamarquês que eles começam a conflitar exatamente o porquê do americano ter um tipo de criação, um tipo de comportamento e o porquê da Dinamarca ter isso. Então assim, isso realmente é uma coisa para a gente pensar em relação a o que a gente quer das nossas crianças, né? O que a gente tem que cobrar das nossas crianças. Isso é interessante até para quem vai entender nesse processo de educação e principalmente pedagógico, né? Tem um estudo que ele separa um grupo de crianças de 5 anos que começaram a alfabetização aos 5º ano de vida, tá? Um outro grupo que começou a alfabetização, você conhece esse estudo, não? Não. E o outro grupo com 7 anos de vida. Ou seja, o primeiro grupo foi exposto à alfabetização com 5 anos e o outro grupo foi exposto à alfabetização aos 7 anos de vida. Ao 10º ano de vida, qual dos grupos você acredita que está melhor? Aí você vai falar, agora ficou induzido que talvez seja o grupo que começou com 7 anos. Resposta, não há diferença entre quem começou a ser alfabetizado com 5 anos e quem começou a ser alfabetizado com 7. Então deixa a criança brincar, deixa a criança ser feliz. Eu costumo falar que na escola, principalmente nos primeiros 6 anos, a criança não está ali para aprender absolutamente nada pedagógico. Ela está ali para socializar, para se divertir e ser feliz. Por isso que a gente tem que cuidar na escola 3 princípios básicos. Uma boa alimentação, porque isso faz parte da felicidade. As pessoas estão doentes pela boca, fato, hoje em dia. 2, quando a gente está falando que a criança está ali para socializar, ser feliz e brincar, o que impede da criança estar de bom humor? O sono. E a gente vai bater sempre na tecla do sono. Aquela criança é privada de sono à noite, a mãe leva ela já ali para a escola cedinho, já brigando com dificuldade de ir para a escola, fazer aquele processo. Então, é um grande problema, não se respeita o horário do cochilo, a mãe pega a criança às 5 horas da tarde e a criança deveria dormir 7 horas da noite, ela já entra no carro quase dormindo, fala, alguma coisa está errada. Criança de 5 anos não tem que dormir 5 horas da tarde dentro do carro, significa que está faltando sono. E uma terceira parte muito importante é os distratores que existem nas escolas que impedem as crianças de brincar. 2 horas de tela
para uma criança dentro do ambiente escolar, na minha opinião, é um crime. Porque são 2 horas menos de estímulo sensorial, 2 horas menos de estímulo motor, 2 horas menos de estímulo social, são 2 horas menos de trabalhar as funções cognitivas superiores, para eu entender do outro, empatia, relacionamento. Escola está aí para isso, justamente para oportunizar a felicidade das crianças. E lógico, é o primeiro ambiente controlado de uma pequena sociedade, onde você se compara aos seus pares de tamanho, então, como eles se comportam, e como eu tenho que me comportar dentro da sociedade. Perfeito. Eu achei interessante essa parte da doença pela boca, porque muitos casos que a gente vê hoje em dia, né, que as pessoas, eu tô com ansiedade, eu tô mais cansada, principalmente até com mulheres, mães, enfim, N pessoas que podem acontecer isso, né? E às vezes as pessoas não vão fazer um exame básico, às vezes a pessoa tá anêmica, né? Tá faltando nutrientes e tá buscando uma medicação para tratar uma causa que, na verdade, é pela alimentação, por falta de suplementos, né? Então, é realmente algo que acontece corriqueiramente, que as pessoas vão tratar uma causa, mas, na verdade, a causa não é aquilo, né? Exatamente. Puxando um pouco para o TDAH, Gabi, muitas pessoas perguntam assim, se existe uma dieta ou se existem vitaminas, suplementos para tratar o TDAH. Os estudos mostram que assim, não há benefícios em tratar TDAH com dietas específicas. Sim. Mas sempre quando a gente vai avaliar um estudo científico, né, Tiago, Gabi, a gente tem que ter bom senso do que a gente quer. Se eu pego essa frase e termino o ponto aqui, eu estou sendo assim, come de qualquer jeito e está tudo bem. Sim. Não. Ou seja, o que os estudos tentam avaliar é se existe uma dieta, algum tipo de suplementação que trate a condição. Não se mostra nesse sentido. Agora, Sim. uma dieta equilibrada, uma dieta rica e variada com vários nutrientes, minerais, é óbvio que isso vai trazer um funcionamento adequado para a máquina humana. Sim. Mas, E o cérebro independente do diagnóstico, né? A pessoa vai ficar melhor e mais saudável, Você né? quer ver? Isso é tão simples. As pessoas falam assim, chocolate, açucarados e excessos de farinhaços piora o comportamento do TDAH. Possivelmente sim, porque são estimulantes. Energia? Esse cérebro que já é agitado. Então, alimentação inadequada piora o comportamento? Piora. Uhum. Alimentação inadequada piora a qualidade do sono? Piora. O sono, ele é regulado, eu voltando para o sono, eu vou acabar fazendo... É que o meu mestrado, né, como estou mestrando, ele é em sono também. O que acontece? Quando nós temos ali uma criança que não se alimenta bem, ela não consome o triptofano. O triptofano é um dos precursores da melatonina. A melatonina está intimamente relacionada com serotonina. Olha só, piorou a qualidade do sono. Aí a gente volta para o ciclo do dia seguinte. Quem dormiu mal está mais irritado, mais agitado, está com menor atenção no dia seguinte? Com certeza. Então, alimentação, sono, rotina, ordem, disciplina é fundamental na criação dos filhos. Quando você fala essa questão do sono, você dá essa via exatamente do que ocorre em melatonina, triptofano, melatonina e serotonina, a gente avalia exatamente assim, aquelas crianças, aqueles adolescentes, aí talvez até numa população um pouco mais velha, que são dependentes de jogos eletrônicos. Uhum. Sim. Então assim, eles acabam sendo hiper estimulados em relação a tudo que envolve o jogo eletrônico, dormem mal. E esses adolescentes mimetizam comportamentos de um TDAH. Sim. Então assim, nesse grupo, adianta eu dar remédio? Não. Não. Eu vou repetir o que o Dr. Rafael falou. Adolescentes, existem estudos que mostram isso, tá, gente? Adolescentes que não comem bem, que não têm uma boa rotina, que estão expostos às telas, principalmente a jogos eletrônicos, várias horas por dia, principalmente durante a noite, mimetizam, copiam o comportamento do paciente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só que o caminho não é dar remédio, porque ele não tem um transtorno neurogenético de base, que é o caso do TDAH, não é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que nós precisamos é arrumar a base, resgatar o que é o ser humano ali, o que é bom para o ser humano e não medicar. Porque se a gente começa a medicar esse paciente que não é TDAH, o próximo passo é você aumentar a medicação, porque você não resolveu o problema de base, aumentar a medicação, o cérebro desse paciente ele já vai se acostumando com o doping e a possibilidade dele trocar o tipo de doping, e aí a gente está falando inclusive de drogas, é real, né? Até porque o paciente TDAH tem mais possibilidades ou mais riscos
de entrar no uso de alguma questão de drogadição ou produtos ilícitos? Até é uma pergunta interessante. Perfeito. Sim, a resposta tá. Isso era uma dúvida, né, principalmente há algumas décadas atrás, se as medicações, no caso o metilfenidato, a lisdexanfetamina, eles seriam potencialmente riscos em relação à dependência química ou não. O que os estudos mostram, isso é uma realidade, isso já não é uma questão de pesquisa, isso é um fato, é que os indivíduos com TDAH, eles são mais impulsivos. Né? Existem mecanismos claramente descritos nesse processo, principalmente o hiperativo. E aí, Gabi, quando ele chega na adolescência, a gente sabe que ele perde muito o suporte dos pais. O que é perder o suporte dos pais? Eu tenho uma adolescente de 14, 15 anos de idade, ele já vai numa festinha de aniversário, ele já participa de alguma confraternização sem a presença dos pais, então ele já tem uma maior autonomia. E a gente sabe, né, que infelizmente, nessa idade acaba tendo muito processo de experimenta aqui. E o TDAH, por agir de forma impulsiva, ele acaba tendo essa falta de feeling, de frear um pouco esse experimentar e agir de forma impulsiva. Então ele acaba experimentando muitas das substâncias ilícitas. Ou seja, eu tenho um TDAH não tratado, ele é mais impulsivo, ele entra em contato então com alguém oferecendo droga e consequentemente ele cria esse mecanismo. Por quê? O mecanismo de recompensa do cérebro no TDAH, ele é mais aguçado. Por isso que, além das drogas ilícitas, o motivo da sua pergunta, por que muitas vezes a criança com TDAH também cria dependência por eletrônico? Porque ele acaba sendo um mecanismo de recompensa. Então o videogame, por exemplo, ele é bom para a criança com TDAH porque ele cria esse mecanismo de recompensa. Mas o excesso começa a trazer problemas. E é exatamente o grande risco que a gente vê nos nossos adolescentes em relação ao maior risco de contato com drogas. Perfeito. Essa questão do videogame, voltando, né? Não para não ficar chovendo aqui no molhado, lógico, mas uma das moléculas neuroquímicas que nós temos dentro do TDAH é justamente a dopamina. E o que nós mais ingerimos, assim por dizer, quando a gente está frente a um vício, é justamente a dopamina. Então há uma maior inclinação do vício para o TDAH. Porque como há uma desregulação, principalmente nessa região frontal do cérebro, desta molécula chamada dopamina, e é na bebida, é na pornografia, é no uso de videogames que ele consegue encontrar uma satisfação e uma manutenção em alguma coisa, porque o TDAH é isso, ele faz uma coisa, ele não consegue, ele pula para outra, e aí ele não consegue organizar nada, ele vai sendo um procrastinador nato, porque ele vai deixando tudo por fazer, e aí esse paciente chega um certo momento que ele está cheio de vícios na sua vida. O problema é que esses vícios vão impactar diretamente na sua atividade laboral. O paciente que é viciado em pornografia, ele tem um pezinho em alguma doença psicológica, patológica. A pessoa ela nunca começa com vício na sua maior escala. Ele vai começar com vício comum ali em pornografia. Daqui a pouco ele está vendo alguma zoofilia, daqui a pouco ele está vendo atrocidades, daqui a pouco ele está vendo até conteúdos relacionados a público infantil, pedofilia. Olha só o que a apresentação da deturpação da sua mente pode gerar. Porque se você não tem acesso a isso, se você não consome isso, você não trabalha no seu imaginário essas possibilidades. Isso é verdade. Quando você tem um paciente que tem inclinações para vícios e principalmente na sua infância você não cuida, não trata, e tratar paciente TDAH na infância é quase que dá mais oportunidade para ele não medicar na vida adulta, porque você resolveu uma série de problemas na infância que não foi sobrecarregado na vida adulta. Agora esse paciente com 18, 20, 25 anos, que tem ali um comportamento desatento, hiperativo e que é um procrastinador, porque não se criou o hábito, não se criou a rotina, ele se mantém menos no mercado de trabalho. Ele se mantém menos dentro de um casamento. E aí a vida dessa pessoa vai sendo fadada ao fracasso. E a pessoa que consistentemente se sente fracassada, ela mais uma vez volta para o quê? Para os vícios. E ela fica introspectiva e ela vai se afundando, depressão, ansiedade, e aí é a ponta do fim, né? Aproveitando esse gancho que você comentou, que às vezes é muito melhor já iniciar esse tratamento, digamos, na primeira infância, né? Quando a gente diz de infância, Rafa, qual que é a idade geralmente que a gente pode fechar um diagnóstico? Porque eu vejo às vezes pais com crianças de 3 anos, não, minha criança tem TDAH, ela é muito agitada, mas em que idade que realmente é possível fechar um diagnóstico e em que idade é possível começar a iniciar uma medicação quando necessário? Antes de você responder isso, abre a câmera na minha esposa, por favor. Olha que mulher belíssima e ficou muito bonita. Obrigado por estar aqui comigo, amor.
Bom, doutor Rafael, vai lá. Quando podemos começar o uso de medicação em crianças? O que é a primeira infância? Perfeito. Tiago, acho que essa foi a melhor pergunta até agora do nosso bate-papo Que aqui, legal. né? Qual é a idade e qual o início do tratamento? Para essa pergunta, Gabi, eu vou explicar um pouquinho aqui para entender o processo do desenvolvimento do cérebro. O TDAH, ele está condicionado a como um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, algo que afeta o desenvolvimento de uma criança. Como que o cérebro ele se desenvolve? Né? Você imaginar que após o período de concepção ali, né? Ou seja, quando encontra o espermatozoide, o óvulo, começa a ter ali uma vida e durante 9 meses esse processo começa a ocorrer de forma muito intensa até que nasce o bebê. Só que o bebê ele nasce ainda muito imaturo, né? Ele precisa de 100% de cuidados da mãe para sobreviver na alimentação. Com 6 meses esse bebê está sentando, com 8 meses ele está engateando, com 1 ano ele está andando. Então olha como é rápido esse processo. E isso também vai ocorrendo no cérebro. O cérebro ele nasce ainda muito imaturo e ele vai passando ao longo dos anos por um processo de amadurecimento. Isso, né, dentro do conceito que a gente tem da formação da rede, das conexões entre os neurônios. Perfeito. O que acontece então? A gente já falou aqui algumas vezes que a base do TDAH é um problema relacionado principalmente na região frontal do cérebro. Essa região, Gabi, é a última região do cérebro a terminar o seu processo de amadurecimento. Isso vai terminar por volta dos 22 até 25 anos de idade. Por que o adolescente ele é muito impulsivo, ele tem pouca noção de perigo, ele se envolve às vezes em maior risco de acidente, ele é destemido descer de rapel? Por quê? Exatamente porque ainda na adolescência esses mecanismos de regulação, de bom senso, ainda não estão completamente amadurecidos. E aí quando eu pego uma criança pequena de 2, 3, 4 anos de idade, tida como, entre aspas, hiperativa, a gente tem que entender que esse comportamento normalmente ele é presente nas crianças, tem mais energia de correr, de brincar, de explorar, de subir num sofá, de falar, de agir às vezes de forma impulsiva. Logicamente, Thiago, tudo tem um equilíbrio, tem um bom senso. Então, a gente vai estar sempre comparando com pares da mesma idade. Agora, quando eu pego esse mesmo comportamento de uma criança de 3 anos de idade, que ela sobe no sofá, que ela brinca, que ela quer chamar a atenção, que ela está falando ali durante uma reunião familiar, e pego essa criança e coloco esse mesmo comportamento para uma criança de 7, 8 anos de idade, você concorda, Gabi, que aí já se parte de um princípio que está fora de um contexto social? Eu não espero que uma criança de 7, 8 anos de idade fique subindo no sofá, que ela interrompa a conversa de adulto, que ela atrapalhe o professor na sala de aula. Então, isso é um comportamento. Então, o que a gente tem como uma idade base? Primeira coisa, esse comportamento precisa trazer prejuízo. Pelo manual, esses comportamentos precisam obrigatoriamente estar presentes antes dos 12 anos de idade. Esse é um critério de idade. Tá? Agora, crianças de 2, 3 anos de idade já devem receber um diagnóstico de TDAH? Isso é muito questionado. Por quê? O que a gente observa, e os estudos mostram, e a gente vê isso na prática também, que com o crescimento, esse cérebro vai passando por um processo de amadurecimento, ou seja, de organização de comportamento, de planejamento, e muitos desses comportamentos tendem a diminuir. Agora, quando essa criança chega ali na alfabetização, eu acho que ali é a grande chave, 5, 6 anos de idade, que é exatamente quando as medicações elas são autorizadas a serem prescritas e utilizadas, por exemplo, o metilfenidato, né, a Ritalina, você começa a ter prejuízos educacionais. Então, talvez o grande momento do diagnóstico e início de um tratamento seria ali por volta dos 5, 6 anos de idade. A gente tem que ter muito cuidado em chamar uma criança de 2, 3 anos de idade de TDAH de hiperativo, porque esse cérebro ainda é muito imaturo. Ah, mas como assim? E aí, Thiago, se você me permitir, eu posso estender aqui a resposta para o seguinte: quem recebe um diagnóstico de TDAH é fadado a usar remédio a vida inteira? Claro que não. Os céticos vão falar assim: existe cura para o TDAH? Na teoria, não. Uma pergunta muito... talvez a palavra cura seja a questão da polêmica. O termo mais adequado, Gabi, é TDAH em remissão. Dos comportamentos. Por que isso ocorre? Exatamente porque durante esse período de infância, adolescência e início da idade adulta, esse cérebro vai amadurecendo e muitos desses comportamentos vai melhorando, vai diminuindo o prejuízo. Exatamente por esse mecanismo, uma criança, por exemplo, que começa a medicação, não obrigatoriamente vai usar remédio para a vida inteira. Sim. Essa questão do cérebro da criança é muito interessante, né? Porque a parte regulatória de comportamentos é principalmente essa parte frontal
E isso está extremamente imaturo, principalmente nos primeiros 2 ou 3 anos de idade. E nós vamos desenvolvendo um controle inibitório ao decorrer da nossa vida. Então é muito comum que um nenenzinho de 2, 3 anos tenha comportamento hiperativo, principalmente quando a gente considera o seu temperamento básico, como é também a sua família, como é a sua casa. Se é uma casa extremamente agitada, se é uma casa desorganizada, é uma casa onde todos os brinquedos ficam jogados na sala todos os dias, aquilo vai gerando um excesso de informações que é natural que essa criança não tenha comportamentos, digamos assim, um pouco mais calmos, mais tranquilos. Outra coisa importante é que se você está suspeitando de um TDAH, mas de verdade, com 2 ou 3 anos de idade, enquanto médico eu vou falar, investigue também outras coisas. Porque diferente de outras coisas, o TDAH, se a gente chegar ali com 5, 6 anos e medicar, a gente vai resolver quase todos os casos de TDAH. Boa parte deles vão resolver com o uso de medicamento e algumas medidas comportamentais. Já outros transtornos, não. É o caso do transtorno do espectro autista, que muitos pacientes, tem estudos que falam isso, que receberam inicialmente o diagnóstico de TDAH, posteriormente receberam o diagnóstico de TEA. Ou seja, o primeiro diagnóstico não foi de TDAH, não foi de autismo, foi de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 4 anos, 3 anos e meio recebeu o diagnóstico de TDAH. Olha, vamos então trabalhar um pouco mais na abordagem comportamental, o que exatamente está fazendo com que esse paciente tenha esse comportamento. Quando nós pensamos em uso de medicação e diagnóstico, amor, tem uma questão também, é que, como o Dr. Rafael falou, é que tem que preencher critérios. E esses critérios, eles são preenchidos em locais distintos. Então, um dos princípios é que aquela criança tenha o prejuízo à vida, ou seja, ele é aquele paciente com comportamentos ruins, assim por dizer, comparado ao que nós entendemos como social, mas em ambientes diferentes. Então não dá para considerar aquele comportamento hiperativo, desatento, um comportamento disruptivo apenas dentro de casa. Se é apenas dentro de casa, não fecha critério. Esse comportamento ele tem que ser replicado em mais locais. Ou seja, ele tem que ter prejuízo na escola, ele tem que ter prejuízo dentro da casa, ele tem que ter prejuízo na festa de aniversário. A mãe do paciente TDAH, ela começa a ter desespero já de pensar na festa de aniversário. Eu falo, ele vai derrubar a mesa, ele vai pegar os bolinhos, ele não vai esperar o parabéns, esse menino, né? E a mãe, ela tá ali preocupada. E quando é no desatento, que aí é outra face que ninguém fala do desatento, é todo mundo brincando ali e ele tá sentadinho no canto lá, muitas vezes lendo o seu negocinho, lendo o seu brinquedo, brincando com coisas totalmente aleatórias, sabe? Não tá participando, às vezes ele tá desconectado, tá desatento. Eu vou até estender essa fala, apesar de você ser o especialista aqui, o convidado de hoje, é sobre essa questão do desatento. Nós medicamos muito bem o hiperativo, porque o comportamento hiperativo, ele incomoda. A criança de 5, 6 anos de idade, que está pulando ali na barriga do pai, que está puxando a orelha do gato, que está colocando a faca na tomada... Incomoda mais, né? Ele incomoda. O paciente hiperativo, ele é arteiro, ele é danado, assim como o pessoal antigamente falava. O paciente desatento, não. O paciente desatento, ele é retraído, ele é quieto, ele muitas vezes ele não dá trabalho, você perde o seu filho desatento dentro de casa, principalmente se você mandar ele buscar alguma coisa no quarto, ele não volta. Só que esse paciente não recebe medicação e ele começa a ter, assim como também o hiperativo pela sua impulsividade, prejuízos, o desatento também. E passa-se meses, passa-se ano, e esse paciente chega ali já numa adolescência, principalmente no momento de mais atividades laborais, de mais autonomia e independência, só que com um prejuízo acarretado de uma vida. Então tomem muito cuidado. E sabe quem é esse principal desatento? As meninas. Meninos, por uma questão neurobiológica, pela questão da nossa amígdala, nosso sistema límbico, nós somos mais impulsivos. Nós temos comportamentos mais explosivos. É mais comum você ver o homem brigando no trânsito do que a mulher. Isso por uma ordem antropológica, mas não é só isso. É por hormonal, fisiológica e neurobiológica. Já a mulher não. A mulher tende já socialmente a ser mais retraída, ser mais antissocial pelo que a sociedade entende de socialização. E se permite. Porque como ela tá quietinha, como ela não dá trabalho, as pessoas falam, tá tudo bem ela ser assim. Isso eu ia falar, da importância da atenção dos pais nesse sentido, né? Que às vezes os pais se acomodam por achar que é mais fácil dessa forma. Ah, não, melhor ficar quietinho. E não é bem assim. A gente diz como pais de uma criança com TDAH na questão da desatenção. O Noah, a gente tem que medicar ele por conta disso. E para nós é sofrido esse processo. Por quê? Porque a gente quer
buscar o melhor do nosso filho, para que ele realmente consiga alçar voos maiores. Seria muito cômodo da nossa parte o nosso filho ter hiperfoco em leitura, que ele só ficasse lendo e ficasse tudo bem dessa forma. Não tá tudo bem. A gente quer que realmente ele consiga se estimular, porque isso senão vai acarretar sofrimento, principalmente na adolescência. Eu vou passar a resposta para você, Rafa, mas só para contextualizar, né, que para quem está nos acompanhando agora, porque o Anima é um episódio novo, esse Anima Podcast Saúde, então naturalmente tem muita gente que não nos conhece. Eu e Gabriela somos casados e nós temos 2 filhos. Os 2 filhos são autistas e o mais velho, ele recentemente começou a utilizar a medicação para desatenção, justamente por isso. Porque muitas vezes ele preferia ficar ali até mesmo sozinho, e também é uma característica do TEA, do que interagindo. Muitas vezes ele estava ali lendo, mas na hora dele simplesmente ter que contar, ou falar, ou explicar, ele às vezes tinha dificuldade de explicar. Quando nós pedimos para ele entrar no banho, você esquece, você tem que buscar ele no banho, porque ele não volta. Se você pedir para ele ir lá colocar camisa e cueca, ele volta só com a cueca, ele volta sem a camisa. Ele perde pelo caminho, ele tem uns 4 ou 5 chinelos. A gente nunca acha um chinelo dele, porque ele vai no fundo, ele deixa o chinelo no fundo, aí ele vai lá pra frente, ele vai na casa da avó. Quando ele entra no carro, eu falo, filho, cadê seu chinelo? Tipo, ele foi pra casa de alguém com chinelo e tá voltando sem chinelo. Você vai sair perdendo a coisas, desatento. E aí a gente iniciou o uso do metilfenidato, né? E a gente tem colhido bons resultados. A gente usa uma dose baixa, uma dose bem prudente, a gente está vendo como ele se comporta, não está tendo efeitos colaterais, que um dos efeitos colaterais que me preocupava era justamente essa questão da alimentação, que reduz, e também do aumento de ansiedade, que a gente também sabe, eu acho que até você poderia entrar nesse mérito, né? Porque pode aumentar a ansiedade quando se usa um metilfenidato, uma lisdexafentamina e tudo mais. Na sua experiência, você vê isso também acontecendo? Perfeito. Eu queria citar 2 pontos aqui, eu acho que extremamente relevantes de chamar a atenção quando você fala da questão do diagnóstico em crianças pequenas, como a Gabi fez essa pergunta, né, 2, 3 anos de idade. A gente não pode colocar toda essa culpa dentro do TDAH, Thiago. E aí, isso é importante, Gabi, porque o que é preconizado no tratamento de uma criança antes dos 5 anos de idade? Terapia cognitivo-comportamental. Essa é a base do tratamento, não é remédio. Perfeito? Então, quando eu tenho uma criança 2, 3, 4 anos de idade, que esses comportamentos tido hiperativos estão em excesso, a gente não pode fechar o olho, principalmente para o autismo, Thiago. Você colocou isso, eu acho que isso é um ponto muito importante. Por quê? Diferente do TDAH, as intervenções precoces no autismo mudam o curso evolutivo de uma criança. E que geralmente não é TCC. Exatamente. Você vai ter princípios básicos ali de análise de comportamento da ciência ABA, não é o grande objetivo hoje, mas isso muda a evolução de uma criança. A criança com TDAH, ela pode esperar um pouquinho. Ela não vai ter tantos prejuízos até os 5, 6 anos de idade, principalmente na escola. Então isso é um ponto importante. O segundo ponto, Thiago, que você fala a respeito do TDAH em meninas, né? O que acontece? O menino, ou o TDAH hiperativo, ele incomoda as pessoas. Basicamente é isso. Então ele procura ajuda com um neurologista infantil, com um psicólogo, com um psiquiatra infantil, 3, 4, 5 anos de idade, porque ele está incomodando a família. O desatento, ele costuma ir, Gabi, para o neurologista, para o psiquiatra, entre 8 e 10 anos de idade. Ou seja, já tem uma carga de prejuízo absurda. Porque é aquela criança boazinha, é aquela criança que não dá trabalho, é aquela criança calma, tranquila. Só que ela está um desastre na escola. Então existe exatamente isso. E quando você coloca para as meninas, você já explicou os mecanismos, e existe sim diferenças biológicas no cérebro do homem e da mulher e, consequentemente, na externalização desses comportamentos. Então, Gabi, é muito frequente as meninas terem predomínio de desatenção, isso é o que a gente vê na prática, e os estudos comprovam isso, e elas acabam recebendo um diagnóstico muito tardio, 10 anos de idade. Porque ela é calma, ela é tranquila, ela está sentada ali no sofá, ela não incomoda as pessoas. E às vezes nem é diagnóstico do próprio TDAH, é outro diagnóstico. Outro diagnóstico. Então, assim, isso é um fato importante. Quando você fala da ansiedade no TDAH, respondendo agora a sua pergunta, a gente sabe que uma parcela significativamente dos transtornos, eles se coexistem. Então, exatamente por mecanismos genéticos envolvidos, né? Do autismo, do TDAH, da ansiedade, da depressão. Então, existem mecanismos genéticos comuns a essas condições. Então, existe uma prevalência, Gabi, muito aumentada de condições comórbidas ao TDAH. Aproximadamente 30% a 40% dos pacientes vão apresentar alguma comorbidade. E uma das principais, Thiago, é a ansiedade. Agora, a gente precisa primeiro diferenciar o que é ansiedade do que é impulsividade no TDAH.
Isso é muito Uhum. frequente os pais chegarem ao consultório e falar assim, ele não espera a fila, ele entra em conversas, ele é muito inquieto, ele é ansioso. Não, isso é a impulsividade. A abordagem, quando a gente pensa em medicação, é exatamente tratar o TDAH. Agora, o que é uma ansiedade? Aquela criança desenvolve um medo, um pânico, essa criança tem sintomas assim de uma diarreia, ela tem ruborização, palpitação cardíaca, ou seja, existem sintomas físicos dessa ansiedade. Sudorese, diurese noturna. Exatamente, eu preciso focar e prestar atenção que as medidas inicialmente sempre serão através de terapia comportamental para crianças e adolescentes, nunca é a medicação a primeira escolha, mas não podemos negligenciar. No caso do TDAH, o que a gente precisa dosar, aí cabe ao médico prescritor, Tiago, por quê? Existe uma curva de ótimo de dose. Uma subdose é um subtratamento, mas não obrigatoriamente uma dose excessiva é adequada. Por quê? Quando eu dou uma dose muito alta para aquela criança, eu hiperestimulo determinados receptores de ação. E ao invés de eu ter uma melhora do comportamento, eu posso ter uma piora. Então, irritabilidade, agitação, ansiedade. E aí a gente está causando o que a gente chama tecnicamente de uma iatrogenia, ou seja, eu estou criando problemas em relação ao tratamento. Então, essa equalização de dose é importante. Então, eu preciso entender se essa ansiedade está sendo desencadeada por mecanismos comórbidos do TDAH ou se a gente está errando na dose da medicação. Essa questão de uso de medicação em crianças é importante e eu às vezes trago uma reflexão e isso é muito comum e a gente tem que pensar nisso. Quando você está diante de um paciente adulto, depressivo, ansioso, você medica. Quando você está diante de um paciente com transtorno de déficit de atenção hiperativo adulto, você medica. Se tem o senhor ansioso, depressivo e que não dorme, a gente medica. Mas a criança nós não medicamos, justamente porque há um preconceito quanto ao uso de medicação em crianças. Quando a gente olha a história recente do mundo, é natural. Pacientes que tomavam medicações controladas eram os pacientes psíquicos, das alas psiquiátricas dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos. Hospitais psiquiátricos, enfim. E a gente precisa quebrar esse preconceito. A medicação pode aumentar significativamente a qualidade de vida do paciente. E é isso que nós temos que entender enquanto médico. Não podemos medicar de qualquer maneira e de qualquer forma, porque senão a gente banaliza o uso de medicação. E quando precisar de verdade, a gente acabou perdendo a oportunidade de ter um repertório ali que nos ajudaria nesse processo. Mas postergar excessivamente o tratamento medicamentoso também significa que nós estamos gerando sofrimento para esses indivíduos. Vai lá, meu amor. O que você tem de pergunta como mãe de criança TDAH? Sim, tô já fazendo minha consulta aqui. Eu vi ela anotando ali quando o Rafa começou a falar de subdose, isso, aquilo. Ela foi, pera lá, deixa eu ver se é isso mesmo, como é que tá. Sim, é interessante porque como a gente vive isso na prática, né, acaba que a gente já estamos nessa jornada há um bom tempo, porque como a gente disse, a gente não vem só com TDAH, né, os nossos filhos têm o diagnóstico de autismo, então já temos uma jornada grande pela frente. O Thiago trabalha com isso, Rafa faz parte do nosso convívio social e nós já falamos muito sobre TDAH, né? Mas eu acho que, assim, as pessoas que estão em casa assistindo hoje é uma chuva de informações. E a minha pergunta é, em que momento é o ideal procurar o profissional? E que profissional procurar? Perfeito. Né? Porque as pessoas, às vezes, estão chegando aqui vendo essas um monte de informações de terapia, de rotina, de medicação. Por onde eu começo? Quem que eu procuro? Porque as pessoas em casa podem ter essa dúvida. Perfeito. Então, assim, a gente sempre vai partir do princípio, Gabi, que esses comportamentos precisam trazer prejuízos. Como a gente sempre vai tentar preconizar um diagnóstico precoce para uma intervenção e um tratamento precoce, talvez o momento chave é ali no início da alfabetização. Final do último ano de pré-escola, início da alfabetização. Essa é a grande questão, sempre traçando um paralelo com a escola, ou seja, quais são os problemas que aquele comportamento esteja apresentando. Mas para eu poder identificar isso, eu como pai, como mãe, eu preciso estar disponível para os meus filhos. Perfeito. Eu preciso participar do processo de educação. Tem como você entender como são seus filhos se você não participa da criação deles? Exatamente. Então, assim, eu não gosto, às vezes, quando chegam pessoas e falam o seguinte, a escola só me comunicou que o meu filho tá com problema na escola com 8 anos. Eu falei, peraí, com 5, 6, 7, 8 anos de idade, o que você fez como pai, como mãe? E você não notou nada até então? Então, a gente não tem que terceirizar esse processo. Isso é responsabilidade nossa como pai e mãe. Com Esse é o certeza. primeiro ponto. A idade
para um TDAH, eu recomendaria ali por volta dos 5, 6 anos de idade. Não obrigatoriamente, Gabi, nessa idade eu preciso começar logo com remédio. Eu posso ajustar algumas rotinas, acertar questões de comportamento. A terapia comportamental, ela tem uma evidência científica robusta para o tratamento. Passando a prejuízo, a gente começa a discutir as questões de medicação. E aí lembrando, Gabi, que a medicação para o TDAH, ela trata o sintoma. Então, o que é sintoma? Vamos pensar, Tiago, numa pneumonia. Eu acho que fica sempre muito mais fácil entender. Quando eu tenho uma pneumonia, eu tenho febre, eu tenho falta de ar, eu tenho cansaço, eu tenho tosse. E aí eu tô com uma pneumonia, eu tô fazendo febre, eu tomo uma dipirona. Eu estou tratando a febre. Mas para uma pneumonia bacteriana, para eu tratar a pneumonia, eu tenho que tomar um antibiótico. Tem que tratar a causa, não o sintoma, né? Exatamente. Então, no caso do TDAH, quando a gente utiliza as medicações, nós estamos tratando o sintoma. Então, eu estou tratando a febre do TDAH, da pneumonia. Então, é importante entender que essas medicações, elas têm um tempo de duração. Algumas são 4 horas, algumas são 6, algumas são 8, 10, até 12 horas. Então, eu vou fazer a escolha do fármaco de acordo com o que eu quero daquela criança. Como a gente já citou, o principal efeito colateral é a alimentação. Isso é sempre uma barreira muito grande, Tiago, em relação à prescrição de remédio. Então, assim... A alimentação, pessoal, é que a criança que usa esse fármaco, ela deixa de comer, ela perde o apetite, Perde o apetite. E aí, o que acontece? Eu pego essa criança de 6 anos de idade que está na alfabetização, aonde seriam os maiores prejuízos? É aquela criança que esquece o chinelo, como você citou várias vezes em casa. Isso incomoda a gente. Mas isso traz efetivamente um prejuízo? Não. Agora, essa mesma criança que vai para a escola, que deixa o chinelo em casa, mas ela vai para a escola e ela deixa de concluir o dever, ela não faz um tempo programado, ela esquece o material da escola, ela começa a ter prejuízos acadêmicos. Então, aonde eu opto em tratar? Na escola. Então, eu vou usar a medicação, eu vou escolher um fármaco durante aquele período que aquela criança está tendo maior prejuízo. Eu equalizo, eu equilibro um pouco os efeitos colaterais com que efetivamente eu tenho. Agora, com o aumento da idade, eu pego uma criança já de 10 anos de idade, está ali no seu 4º, 5º ano de escola, ela já tem o inglês, ela tem que estudar para a prova, ela tem que fazer um trabalho. Então, peraí, ela já começa a ter prejuízos também nas atividades em casa. Será que nesse momento não é o momento de eu usar um remédio para a escola e em casa? E a gente vai equalizando. Então o tratamento ele é dinâmico de acordo com as necessidades, mas é importante entender que nós estamos tratando um sintoma. Perfeito. Eu sou um paciente que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Apesar de eu não falar fortemente essa bandeira ou defender fortemente isso na internet, porque o meu canal eu destino muito para falar sobre o transtorno espectro autista. E há também um problema que quando as pessoas olham o Dr. Tiago, eles olham e falam, então isso é o TDAH, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem nenhum problema ser TDAH. Uma das coisas que a gente mais precisa entender é que para ser TDAH, você tem que ter a manifestação dos sintomas na infância. Você pode não fechar os critérios na infância, mas os sintomas tinham que estar presentes na primeira infância, principalmente, como nós falamos antes, dos primeiros 12 anos de vida, mas é nitidamente perceptível quando ele já tem 6, 7, 8 anos de idade. Claro que muitas vezes as meninas desatentas não receberão diagnóstico. Claro que muitas vezes, a depender do esforço da família, os sintomas podem ser minimizados, podem passar por debaixo de um radar. Mas eu vou falar como experiência prática que se recorda como foi o processo escolar. Eu tenho sudorese na mão só de lembrar do meu processo escolar, como foi difícil. E eu era uma pessoa que conseguia nitidamente perceber que eu tinha habilidades acima da média, mas quando nós pegávamos as notas no boletim, minhas notas sempre eram medianas. E quando eu me dedicava para estudar aquilo que eu gostava, ou quando na verdade eu não estudava, simplesmente fazia, eu tinha algumas matérias que sempre era 100, 100, 100 e todas as outras menos. Aí você fala, tá, tudo bem, nota não significa isso. Não, vamos trazer um pouco mais para a prática, né? Os meus materiais escolares eram um desastre. Eles eram estragados. Eu lembro assim, o pessoal estava terminando o ano com o material tudo bonitinho. Eu começava o ano querendo ter o material bonitinho, dava 2, 3 meses, eu já tinha trocado de caderno, porque eu já tinha perdido o caderno. Eu nunca tinha caneta. Eu sempre tinha que pedir caneta emprestada, porque eu perdi minha caneta, porque eu colocava no bolso, quando eu via já perdi minha caneta. Os materiais pedagógicos eu sempre perdi.
Eu estava em sala de aula, da mesma forma que eu estou aqui, eu estou literalmente pensando em 3 coisas nesse exato momento. Eu estava aqui, você falando, eu estava pensando na minha infância, estava pensando nas pós-graduações, estava pensando no negócio que eu tinha que falar para a Gabi. Ao mesmo tempo, pensando em 4 coisas ao mesmo tempo. E você imagina esse paciente na sua 3ª série, 2ª série, 4ª série, tendo que ao absorver aquele conteúdo pensando em 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E lógico, né? Nós temos todo esse comportamento específico do TDAH, então o pé inquieto, desatenção, ficar sentado é uma tortura. Por isso que eu já tive que levantar, eu tive que buscar água, eu tive que me movimentar, eu já bati o pé na cadeira aqui 5 vezes, eu falo, será que o pessoal vai tirar isso da edição ou não? Nessa 1 hora é um milagre, o Thiago. Não, ele já levantou, então não foi 1 hora. Eu já levantei. Então você percebe que de fato há um prejuízo. Eu não estou medicamentado, eu não estou em uso de medicação nesse momento. Eu guardo, e isso sou eu, não estou dizendo que isso é certo, eu guardo o uso da medicação principalmente para questões muito pontuais. Então, por exemplo, eu vou ter que gravar 10 horas seguidas, eu preciso de um nível de atenção para gravar 10 aulas seguidas, 10 horas de aula. Aí faz sentido para mim estar medicado. Mas eu me recordo da primeira vez que eu tomei um metilfenidato, isso não faz muito tempo, tem mais ou menos uns 2 anos a primeira vez que eu tomei. Eu me sentia a melhor pessoa do mundo. E eu me sentia feliz. Mas eu me sentia tão feliz e a sensação que eu tinha era, é assim que as pessoas pensam? Eu consegui sentar e estudar a primeira vez na vida durante horas, mas horas, horas, horas. E alegre por não me sentir um procrastinador, alegre por não me sentir uma pessoa que está fazendo pelas metades. Mas aí também há aquela questão de você se reconhecer como pessoa e falar, não é que eu sou um procrastinador e que eu faço pelas metades, é que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. E fazer muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes vai dar a sensação que você está fazendo pelos pedaços, quando na verdade não é. É eu entender as minhas habilidades como TDAH. Bom, eu sou um bom criativo? Ótimo. Deixa eu encontrar as pessoas certas então para executar o processo? Então eu como TDAH, ou uma pessoa hiperativa, ou impulsiva, ou criativa, depende do modo que a pessoa queira ver, eu tenho que saber quais são as minhas habilidades e ter a exata medida de quais são as minhas dificuldades e meus prejuízos. Porque às vezes tentar fazer algo que não é da minha habilidade, da minha competência, ou que eu não treinei durante a vida inteira, vai me gerar sofrimento, como já me gerou algumas vezes, de tentar fazer algo que não é da minha habilidade e me gera sofrimento. Concluindo, para quem está aí talvez se enquadrando, a mensagem que eu quero passar é essa. Eu passo mal de lembrar do meu processo escolar. Eu já falei isso para algumas pessoas. Me dá assim até um pânico. E até porque eu cresci num outro momento que eu recebi eu recebi da minha mãe e do meu pai muito que eles também receberam dos pais deles. E nota escolar era motivo de uma punição muito grande. Então, imagina, a cada bimestre você tinha a sensação de que algo ruim lhe ia acontecer. E você ia constantemente na direção. Meus pais foram chamados muitas e muitas vezes para perguntar se eu era esquizofrênico. Eu lembro de escutar isso. Se eu era esquizofrênico, se eu era bipolar, se eu tinha problemas mentais. Mas por quê? Porque o professor estava explicando ali, eu estava viajando na maionese literalmente. Mas, à custa de muito sofrimento, isso a gente não quer para nenhuma criança, a gente chega onde a gente chega. Para mostrar também que o TDAH não é uma condenação. Não é um ponto final na sua vida, é apenas uma vírgula que você tem que ajustar a rota, ajudar esse aluno, ajudar esse paciente, ajudar o seu filho e poder proporcionar isso, para que ele não lembre do seu processo pedagógico com calafrios, com mal-estar, com ansiedade, fala, nossa, eu não tenho vontade de voltar para aquela época, onde todo mundo fala, nossa, adorava o período escolar. Perfeito. Depois desse belo testemunho, Thiago, a gente sempre fala o seguinte, TDAH é só problema? Não. A gente fala muito de TDAH sempre sendo um mártir, sendo um problema, sempre sendo um transtorno, uma doença, uma condição de saúde. Mas os indivíduos com TDAH, eles têm também muitas qualidades diferentes dos indivíduos sem TDAH. E basta a gente conhecer para poder acessar, Gabi. Então os pacientes, os indivíduos, os adultos com TDAH, eles são muito entusiastas, eles têm ideias inovadoras e criativas. Está aqui um do meu lado, aqui que tem o tempo todo pensando em coisas e em processos. São pessoas que gostam muito de criar amizades, então eles têm um senso de ajudar,
de realizar, por exemplo, ações coletivas no sentido de filantropia, são pessoas que têm um apurado senso de justiça. Então eu sempre falo o seguinte, imagina no nosso Brasil se a gente tivesse um presidente, um governante, um político com TDAH. Ele tem ideias inovadoras, ele é muito entusiasta, ele ajuda as pessoas, ele tem um elevado senso de justiça. Olha as características que nós teríamos, assim, do que a gente imagina de um governante para direcionar um estado, um município, uma nação. Legal. Então, assim, ter TDAH não é significado de... boas inclinações, né? Exatamente. Então, a gente conhecendo isso, acessando isso, a gente consegue explorar também as melhores qualidades desses indivíduos, né? E não esquecer também, né, da outra face. O TDAH adulto, que principalmente não teve uma boa orientação familiar ou que ele não teve boas tomadas de decisões durante a sua vida, não foi atrás do esforço para vencer esses desafios, ele tem mais inclinação também para o errado, também para os vícios, para as inclinações do mal. Por quê? Porque tudo é muito apetitoso e esse cérebro funciona muito às custas de dopamina, por isso que quando eu tomei dopamina, eu falei, meu Deus, eu me lembro, falei, é o melhor dia da minha vida. Ou seja, olha só o que um psicoestimulante, claro que a gente tem o primeiro dia, que é uma dose realmente mais forte, mas eu me lembro que foi um dos melhores dias da sensação de, talvez, prazer. Qual que você utilizou uma frase que eu não me esqueço, que você falava assim, nossa, amor, parece que na minha mente as coisas estão vindo e eu consigo pegar elas e estruturar e assim, realmente era algo que fez muito bem pro Thiago. Claro, não que não fez outras vezes, mas a primeira vez realmente foi uma... O TDAH, ele tem muitos transtornos comórbidos associados, né? E um deles é o transtorno de processamento auditivo central, para mim isso é claro. Muitas vezes vem a disgrafia, a dislexia junto. E uma das coisas que mais me gerava dificuldades, e vocês vão aprender isso no decorrer, quem for assistindo o podcast... Dislexia e disgrafia, Thiago, só para quem está nos assistindo, são problemas na leitura, a dislexia, ou seja, é um transtorno, as pessoas têm uma dificuldade no processamento de leitura, e a disgrafia na escrita. Né? E a descalculia na matemática. Então, é uma comorbidade sempre associada, só para as pessoas entenderem esse termo. E uma das coisas que eu mais me recordo é que justamente por essa questão do transtorno do processamento central, que é auditivo central, ou seja, a percepção que eu ouço, recebo as informações do mundo, ela pode vir distorcida, ela parou de vir distorcida. E as palavras que às vezes eu fico tentando encaixar na hora que eu vou falar, é engraçado, porque eu fico pensando exatamente o que eu vou falar, é como se a gente fizesse uma máquina de processos. E muitas vezes não chega a palavra que eu gostaria de falar. E aí eu volto para uma palavra que esteja mais fácil. No dia que eu tomei medicação, eu falei, eu acessei todo o repertório linguístico que eu adquiri durante a minha vida toda que eu não consigo utilizar no dia a dia. Foi essa a sensação quando eu tomei a medicação, para mostrar o impacto da medicação no paciente verdadeiramente TDAH, porque a gente tem que tomar esse cuidado. Tem inclusive pacientes que não são TDAHs, que começam a tomar isso sem uma indicação formal, acaba ficando viciado nesses medicamentos. A gente está falando aqui de uma doença, vício é doença. Mesmo sendo TDAH, eu uso o medicamento de forma pontual. Eu falo que uma caixa de Ritalina, para mim, dura 6 meses. Então, você percebe, tem um equilíbrio, tem uma questão pontual. Dito tudo isso, até vou fazer uma pergunta, quase que uma consulta. Aquele paciente, como eu, tá, pode utilizar a medicação de forma pontual ou isso acaba sendo um problema e o que eu estou criando aqui é uma iatrogenia, como você falou, ou seja, você está criando um problema? Perfeito. Para uma criança, Thiago, nós como pais, né, como profissionais, a gente vai ter que ter o gerenciamento desse tratamento. Então, a gente não vai ter essa possibilidade porque o objetivo é que tenha uma continuidade nesse processo de aprendizado. Mas isso ocorre no dia a dia. As crianças, às vezes, que se alimentam mal devido ao efeito da medicação, o que a gente orienta? Usa durante o período de escola, de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente pede para não usar a medicação, ou seja, faça uma pausa, pode ser feito perfeitamente, tá? Para que essa criança se alimente melhor ao final de semana. Mas se aquela criança é muito agitada, muito inquieta, ela se coloca em risco, porque a impulsividade de acidentes é um dos fatores relacionados ao TDAH, ela vai usar essa medicação continuamente. Então isso pode ser feito de forma intermitente. Já no adulto, ele pode equalizar um pouquinho em termos de prejuízo. Quando você fala a palavra vício, eu acho que isso é também uma coisa que a gente pode conversar aqui sobre. Se essa medicação, ela cria dependência. Perfeito. Né? Ou seja, a dependência química, os estudos mostram que não. Por quê? Por mecanismos envolvidos no cérebro, em áreas específicas, elas não são ativadas para o uso da medicação. Então, essa medicação não vai criar um vício químico, Gabi.
Mas existe o que a gente o que a gente conhece como uma dependência psíquica. Uhum. O que é isso? Por exemplo, aquela pessoa trabalha no sistema bancário, né? Muita cobrança, muito número, muita reunião, aquela sobrecarga ali do mercado financeiro, assim. Então ele passa a usar aquela medicação porque ele, teoricamente, ele passa a ter um desempenho melhor durante aquele processo. E ele vai criando uma dependência psíquica de que eu só consigo render bem naquela reunião, eu só consigo ter um bom desempenho dentro da minha função se eu tomar a medicação. Ou seja, seria um doping psíquico. Isso os estudos mostram. Então, a dependência psíquica é um fato em relação ao uso, principalmente daqueles pacientes que fazem uso da medicação sem serem verdadeiramente TDAH. Perfeito. Você anotou alguma coisa importante aí? Anotei. Uma dúvida que eu gostaria de ter é que a gente está falando de quando iniciar, alguns formatos de tomar medicação, e uma preocupação dos pais. Primeiro se meu filho vai conseguir parar de tomar medicação e quando é o momento que a gente vai iniciar esse desmame da medicação, em muitos casos desses adolescentes, crianças. Perfeito. O que a gente tem de números estatísticos em relação a isso, Gabi? Com o crescimento, aproximadamente 40% a 60% daquelas crianças que agora se tornam adultos, eles diminuem significativamente as manifestações do TDAH, ou seja, reduzem os prejuízos. Desse grupo que estava usando medicação e agora se torna adulto, aproximadamente 20% mantém a necessidade do uso de medicação. Então você percebe que através desses números, a grande maioria das crianças e agora adultos jovens, eles vão reduzir o uso da medicação. A partir de que idade? Lembra quando eu falei do processo de amadurecimento do processo do cérebro? Isso a gente começa a ter algumas pistas ali na metade da adolescência, entre 14 e 16 anos de idade, quando eu tenho uma estabilização, ou seja, eu estou ali durante 1, 2 anos usando a mesma dose da medicação. Não houve a necessidade de eu aumentar essa dose. Isso já é uma dica. Então, por exemplo, eu estou ali usando 30 miligramas da Ritalina por dia. Estou indo bem, ele está funcionando bem na escola, na vida acadêmica, na vida social. Tá, ok? Eu reduzo para 20. Mas para isso, Thiago, é importante que as rotinas, o processo não medicamentoso esteja bem alinhado. Reduzir para 20, essa criança agora adolescente está indo bem, eu vou dando passos, né, de reduzindo as doses e vou avaliando clinicamente durante 4, 6 meses o funcionamento. Eu estou funcionando bem. Isso não significa que ele vai deixar de ser TDAH, mas ele está funcionando bem, reduzir os sintomas, eu consigo trabalhar sem o remédio? Ok. E aí talvez entra a agenda. Eu falo que o paciente com TDAH, ele precisa ser ensinado, a gente fala ali por volta dos 9, 10 anos de idade, ensine o seu filho a usar agenda, seja ela eletrônica, seja ela analógica, no papel, porque isso economiza energia, isso organiza e isso planeja. Qual que é o problema do TDAH? Organização e planejamento. Então, quando a gente ensina uma criança a planejar e organizar através de uma agenda, essa talvez seja uma grande ferramenta que nos vai auxiliar a retirada da medicação. Vamos inserir a agenda já, amor. Já dá para colocar a agendinha aqui. Isso eu já falei algumas vezes, né? Ela falou, agora, Gabi, olha só, o Noah hoje, entre 7 e 8 anos de idade, você vai dar uma agenda. Ele vai errar 90% da organização da agenda. Perfeito. Vai passar o primeiro ano. Não desista. Você vai dar a agenda no segundo ano. Ele vai errar 80%. Vai diminuindo. Isso progressivamente. Então, dentro de 3, 4 anos de idade, ele vai saber usar a agenda. Mas para o Noah foi fundamental até essa questão da agenda interessante, que o Noah funciona muito bem com pistas visuais. Né? Hoje ele ainda tem 8 anos, né? Então ele não tem uma agenda, mas a gente tem um quadro de rotinas, né? E por vezes, ainda com o quadro de rotinas, ele esquece algum dos pontos. É uma agenda. Mas a gente precisa, como pais, estar inserido para ver, não, faltou algum dos pontos da rotina. Vai tomar banho, demora 30 minutos no banho e não escovou os dentes. Então, a gente precisa estar lembrando. E esse é o nosso papel como pais, nessa idade, realmente estar organizando e adaptando. E eu acho que a questão da agenda é fundamental, porque você consegue visualizar, isso não gera meu Deus, o que eu tenho que fazer, né? Então, realmente, acho muito interessante. Organização e planejamento. Com certeza. São as disfunções executivas do TDAH, ou seja, eu organizo e planejo através de uma agenda. E eu acho até interessante, Rafa, até pra gente estar aqui concluindo, né? É que às vezes as pessoas também não utilizar isso como amuleto, né? Às vezes as pessoas pegam um diagnóstico de TDAH. Bom, sou TDAH, as pessoas têm que me tolerar dessa forma, a minha vida é uma bagunça, então por quê? Porque eu tenho um diagnóstico de TDAH. E não, a gente tem a possibilidade de mudanças não somente com medicação, quando necessário, bem preconizado,
Aí a gente falou bastante sobre isso aqui, né? Mas realmente das pessoas entenderem que todo mundo tem a chance de mudar a sua história, né? E fazer realmente da sua história uma questão diferente, seja por instrumento, seja por rotina, seja por medicação, bons estímulos, né? Então acho que isso é fundamental, as pessoas tirarem de lição que isso não é como que é a palavra que a gente utiliza? Não é uma barreira, né? Um impedimento uma barreira, de não, crescimento, é né? um laudo finalizado e é Ponto final. um ponto final, exatamente. Eu também agora estou tentando buscar a medicação, a Você palavra, utilizou né? a palavra e fugiu. Eu geralmente, mas não é uma condenação, Exato, né? não é uma condenação. Exatamente. Para isso, Gabi, eu acho que concluindo até, primeiro, esquizofrenia talvez seja um espectro mais grave dos transtornos mentais, Claro. né? Isso é fadado a um insucesso. O John Nash, representado no filme A Mente Brilhante, né, que representa exatamente um esquizofrênico, ele ganhou um prêmio Nobel um prêmio Nobel de matemática. Isso significa Incrível, que o né? esquizofrênico ele não tem capacidades? Não. Então, ele ganhou um prêmio Nobel sendo esquizofrênico. Perfeito. Então, isso não é fadado ao insucesso, né? Eu nasci assim, cresci assim, não. Eu Você nasci assim, vou mudar e vou ser melhor. Bom, senhoras e senhores, a gente percebe o quanto a informação é importante. E esse episódio, inclusive, é um apoio do IEPSIS, que inclusive também tem o nosso querido amigo Dr. Rafael Rangel como coordenador das pós-graduações do IEPSIS. Então, se você é um profissional da saúde e educação e quer se aprofundar, saber mais sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, autismo, TDAH, vocês podem acessar aqui a página do IEPSIS e conhecer um pouco mais sobre todas as pós-graduações que há dentro desse instituto. E nós vamos chegando ao final deste episódio, que foi realmente gratificante ouvir, contar a história. Quanto aprendizado. Exatamente. Eu gostaria que, lógico, o nosso convidado vai falar aqui das suas redes, vai deixar uma mensagem final, mas curta, compartilhe essa página, ative o sininho. É importante, como o pessoal que trabalha no YouTube, né, deixar o seu like, porque nós precisamos que essa informação chegue ainda mais longe. Então, Dr. Rafael Rangel, suas considerações, meu amigo. Primeiramente, agradecer mais uma vez, Thiago, o convite, a Gabi, por esse bate-papo tão gostoso. Eu realmente, assim, trazer informação, eu acho que é a base de tudo para quebra de preconceitos, para mudanças realmente de vida, né? Eu, como cristão, eu tenho uma frase que eu utilizo na minha vida. Eu falo que Deus, ele muda a vida de uma pessoa. E a educação, a informação transforma a vida de uma nação. Então, quando a gente dedica um tempo para que está conversando, explicando, debatendo sobre um assunto tão frequente na sociedade, eu acho que é o nosso papel, o nosso grande motivo de estar aqui, né? Agradeço mais uma vez, né? Quem quiser me seguir lá no Instagram, dr.rafaelrangel. Tá aparecendo aqui o arroba dele já na tela. Para que vocês possam também ter informações para a gente poder estar trabalhando junto e buscando a excelência em relação à informação. E mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade. O nosso muito obrigada, Rafa. Foi realmente uma verdadeira aula. Além de a gente te conhecer pessoalmente, ser uma pessoa maravilhosa, pessoal, o Rafa é um profissional excelentíssimo. Então foi um prazer estar aqui com você hoje. Até a próxima e nos vemos toda segunda-feira às 20 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.